nós vamos dar início aqui a uma reunião em formato de audiência pública acordada em plenário entre os vereadores, articulado pelo líder do governo, acerca de uma informação, de uma matéria veiculada no Diário da Região sobre a redução de receitas, de recurso federal, especificamente para um programa, por conta, segundo o argumento da Prefeitura, por erro de transmissão de informação. A proposta era que o diretor da EMPRO, o presidente da EMPRO, comparecesse à sessão, e o vereador Jean, que é líder do governo, fez uma proposta que nós compreendemos mais adequada, uma vez que é uma reunião para obter informação. Ele propôs que fosse na terça-feira cedo, entre as duas comissões. Então, quero agradecer a presença do vereador Anderson Branco, que é da Comissão de Cidadania, o vereador Odélio, que não sei se é da Comissão de Saúde, mas preside a Comissão de Educação, e agradeço a presença aqui. E, antes de dar início, de fato, passar a palavra para o vereador Jean, quem foi autor da proposta desse formato aqui. Bom dia a todos. Bom dia a todos, especialmente os nobres colegas aqui presentes, vereador João Paulo, super Odélio, super Anderson, né? E nosso secretário de Saúde, presidente da EMPRO, aqui também, Júlio César Antônio. O importante é que nós fizemos esse convite. Esse convite ele nasceu de uma iniciativa do vereador João Paulo Rilo, no entanto, foi um consenso da casa. E esse convite ele visa justamente esclarecer, porque, por melhor que o jornalista seja, ele não consegue trazer a realidade dos fatos em parcas palavras. Daí, então, a importância dessa reunião, que, inclusive, o tempo é um pouquinho maior que se fosse na sessão da Câmara, para que nós, de forma objetiva, possamos esclarecer qual o motivo desses dados não serem enviados, se não foram, e o que já foi feito. Pois eu costumo dizer muito que o retrovisor é o espelho do diabo, né? Então, nós temos que olhar sempre para frente, que é o que importa, né? O que está sendo feito à frente. E tivemos a alegria, João Paulo, em homenagem aos vereadores dessa casa, além da equipe da Secretaria da Saúde, representada pela Paula, o secretário fez questão, em que pese, você lembra que nós não tínhamos nem tratado sobre o secretário de Saúde, mas para mostrar a boa vontade, a transparência do governo e o respeito com essa Casa de Leis, está aqui o secretário de Saúde, juntamente com o presidente da EMPRO, para trazer todos os esclarecimentos. Devolvo a palavra a você, querido. Obrigado. Obrigado, vereador Jean. Bom, então, como o tema é de conhecimento de todos, eu vou direto para perguntas bem objetivas, e aí, conforme vocês vão respondendo, a gente vai dialogando aqui, pedindo esclarecimento. Eu começo com a primeira pergunta, né? Se o sistema da EMPRO é responsável por transmitir os dados dos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Saúde ao sistema do Ministério da Saúde. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite aos nobres vereadores. E, bom, respondendo à pergunta, sim, o sistema da EMPRO ele tem o objetivo de exportar dados para alguns indicadores, né? Existem diversos indicadores e o sistema ele tem, sim, responsabilidade em exportar alguns desses dados para indicadores, sim. Houve falhas por parte do sistema da EMPRO na transmissão dos dados ao sistema do Ministério da Saúde ou houve transmissão de números inferiores aos serviços realizados? Na realidade, o que houve é o seguinte, como é sabido, o sistema passava por uma lentidão e um travamento. Isso daí estava impossibilitando a utilização do sistema. Obviamente, como primeiro passo, um sistema que está lento e travado, eu vou fazer até uma analogia com a saúde. O primeiro passo é estabilizar o paciente, entubar o paciente e estabilizar, porque um paciente que está travando e lento, ele se torna completamente ineficiente. E isso foi feito em algumas semanas. Hoje o sistema reflete um funcionamento muito melhor em termos de desempenho. A velocidade do sistema melhorou e, automaticamente, após a melhora do sistema e a resolução da lentidão e do travamento, o sistema passou a exportar novamente todos os dados. E esses números, é muito importante ressaltar, que em pouco tempo, de 2, o índice, né, o indicador de 2, passou para 5,06. Então, o sistema vem evoluindo agora, como segunda fase, que é o grande objetivo,
continuar com todas essas melhorias, né? Vou voltar aqui, secretário. Houve falhas, então, no sistema da EMPRO? Na realidade, não houve falha. O que houve foi exatamente a lentidão e o travamento. Quando o sistema está lento e travando, ele se torna praticamente inutilizável, né? É mais ou menos o que aconteceu no passado, ou seja, existia realmente um problema muito sério de lentidão. O sistema ele estava sendo impossibilitado de utilização, muitas coisas tinham que ser feitas manualmente, porque o sistema lento ele se torna completamente ineficiente. Então, como primeiro passo, seria resolver essa lentidão e esse travamento. Poderiam dizer que é qualidade, não falha. Perfeitamente, não falha, exatamente. Na realidade, a lentidão impossibilitava toda a sequência de processos, né? É mais ou menos, fazendo um comparativo com o carro, é como se o motor do carro não pega, ele não anda e não te leva para nenhum lugar. Então, é basicamente isso que estava acontecendo. Bom, é que essa lentidão ela acarretou prejuízos ao município. Aí minha próxima pergunta, talvez essa resposta tenha que ser compartilhada entre a EMPRO e a Secretaria de Saúde. As informações transmitidas com números inferiores afetaram somente os indicadores do Previne Brasil ou houve outros indicadores na área da atenção básica da saúde com informações prejudicadas? Olha, primeiramente, o atendimento nunca deixou de ser prestado, né? Os nossos números, em relação aos números que estão sendo transmitidos, nós estamos mantendo nosso atendimento nos números que a gente se propõe a fazer. Ou seja, a atenção básica hoje é um dos departamentos, e com certeza, que mais produz na Secretaria da Saúde. E anterior a essa posição aí, que nós tivemos essa nota, a nossa nota é 9,2. Então, nós vamos chegar lá, nós vamos voltar com essa nota nos próximos meses. Essa avaliação do Ministério é quadrimestral. E nós vamos chegar lá de novo na hora que o sistema estiver funcionando. O Júlio, a gente se conheceu há pouco tempo, vem trabalhando, né, sábado, domingo, né, Júlio? Um esforço imenso aí para destravar esse sistema. E como ele falou, é um processo. Esse problema é um problema, a gente pode dizer, uma doença crônica, né, que a gente tinha. E o problema está sendo tratado, né, nos últimos 2 meses com uma eficiência muito grande. Parece que nós arrumamos um remédio para a EMPRO. E provavelmente o Júlio tem o segredo aí do remédio para a EMPRO. Lembra, Anderson? E nós fizemos reuniões na Câmara, nas audiências públicas nós estamos avisando, falou, o sistema está lento, está caindo. Isso traz prejuízo assistencial, porque deixa o sistema lento, mas também a gente pode ter, mais para frente, prejuízo financeiro. Por quê? Porque até dezembro o governo praticamente não mexeu no financiamento. Veio mexer a partir de agora, a epidemia foi acabando, no período do Covid, tudo isso, né? Só para lembrar que na época do Covid a gente diminuiu o nosso atendimento nas unidades, pela questão da epidemia, né? Então, houve só o prejuízo do índice aí, dos índices do Previne Brasil. Em termos de atendimento, nós estamos atendendo da mesma forma. Bom, eu tenho mais perguntas, eu não sei se o vereador Branco quer. Pode falar. Bom dia a todos, bom dia à mesa aqui, ao secretário da EMPRO, ao secretário de Saúde, todos os vereadores, público presente, Secretaria de Saúde em peso aqui. Eu fiz um requerimento 193/2023, para que o Poder Executivo providencie questionamento à EMPRO, a Empresa Municipal de Processamento de Dados, sobre o sistema de dados que gerencia a saúde e a educação. Eu fiz o requerimento e foi votado nessa casa. Foi dia 16 de fevereiro, quando era outro presidente da EMPRO, não era ele. Tá? Quero fazer justiça aqui, porque ele não estava. E o que o secretário havia falado aqui, falou agora, a Secretaria de Saúde realmente, vamos fazer justiça, vem dando sinais dessa situação, até nas audiências públicas, com o vereador Peixão, que é presidente da Comissão de Saúde. Só que nós precisamos, que eu falei com o vereador Rilo e com o vereador Dornelas também, e os outros vereadores, o vereador Odélio, melhorar essa realidade. Essa realidade não pode continuar. Por quê? Tanto
o pai ou a mãe de aluno que precisa da vaga fica sofrendo com essa lentidão e vem descascar o abacaxi aqui no Legislativo. Ele vem procurar o vereador. O vereador é a ponte entre a população e o prefeito, sabe? E na questão da saúde também, muitos trabalhadores, principalmente a lentidão é na UBS e na UPA, mas na UBS é mais por quê? Porque lá é o local, né, secretário, onde se marcam as consultas e exames, e o trabalhador fala para o patrão, olha, eu vou lá marcar um exame, mas é rapidinho, tá? Eu vou dar uma atrasadinha, mas eu chego aí umas 9 horas, e o cara tem que chegar, o cidadão tem que chegar 8 horas no trabalho, ele chega 10, 11, meio-dia. Por quê? Porque não consegue agendar, não consegue marcar exame, não consegue... Isso tem atrapalhado a vida das pessoas, do cidadão, fora os prejuízos ao município. Então, nós precisamos, isso está muito, já vem de tempo. Se o senhor for analisar aí, já vai dar mais de ano que já vem esse problema aí, que esse vereador contactou o secretário de saúde na época, até comentei quando ele estava com o Aldenes, essa situação que não pode continuar. E aí tive resposta, vereador Rilo. Aqui é da Empro que vai ser feito uma reconstrução do software, sustentação, manutenção periódica, melhoria nos processos, e tem várias respostas da Secretaria Municipal de Saúde acerca da necessidade da substituição de um parque de equipamentos, computadores, notebooks, pontos de redes de infraestrutura, os quais são antigos, encontram-se desatualizados, bem como licenças e sistemas operacionais também que se encontram todos desatualizados. Então, a Empro, né, ela já vem assumindo essa situação, esse requerimento, quando foi a resposta do meu requerimento aqui, foi no dia 6 de março. Aí a Secretaria Municipal de Saúde também fala da aquisição de equipamentos, conforme relatório de computadores, e aí vem falando que precisa, né, urgentemente resolver esse problema da lentidão, que houve um aumento de 30% da quantidade de microcomputadores, tal, que houve algumas melhoras, mas ainda não todas suficientes para que melhore essa questão. E a educação, mesma coisa. A educação é sobre a questão das vagas isso da escola. Então, a gente vem pedindo, e eu venho no meu mandato, toda sessão lembrando, que nós precisamos melhorar a vida das pessoas na saúde, tanto com médicos, pediatras, e principalmente no atendimento. Não adianta ter uma estrutura bonita, um prédio bonito, um local legal, ter ambulância à disposição, ter tudo, e não ter um atendimento na ponta que a população precise, e que fiquei sabendo que o senhor tem uma eficiência muito grande. O senhor que veio aí para encarar esse desafio, eu tenho certeza que já está sendo tomado providências, né? E que seja tomada rapidamente, porque já vem muito tempo a população sofrendo com a falta de atendimento, e a saúde vem sendo avisada, e as pessoas que vêm sendo prejudicadas, que no caso é a população. Então, o nosso mandato está aqui cobrando essa situação e mais situações aí, apontada aí pela Comissão de Cidadania, no qual eu faço parte, sou membro, para que a gente venha melhorar. A intenção nossa aqui não é expor, não é falar mal de ninguém. Pessoalmente, nada contra, mas é melhorar a vida das pessoas, secretário e o secretário da Empro aqui. Tá bom? Muito obrigado. Nesses últimos 2 meses, nós já percebemos uma grande mudança, né? Diminuiu muito. Esse problema vai ter sempre, viu, Anderson? Não é que vai acabar. Não existe sistema perfeito. Mesmo no sistema privado, tal, o que a gente tem que saber é que tem pessoas agora que conhecem do assunto e a melhora é visível, né? Estão aqui as várias gerentes, mas a mudança foi muito grande, tá? Então, às vezes tem travamento? Tem, mas em termos do que acontecia antes e hoje, a gente percebeu uma grande melhora aí nesses últimos meses, tá? Realmente a lentidão era o foco máximo, né? E essa lentidão, ela... Bom, está aí o Dr. Baitello e o pessoal da saúde. Obviamente, a gente tem um caminho grande sempre de melhorias contínuas e, obviamente, os processos fazem parte dessas melhorias também. Mas, de fato, o cenário é outro. Aquela lentidão e aquele travamento, ele deixou de ocorrer. E isso daí nos causa uma boa impressão e uma certeza de que a gente está no caminho certo. Existe muito trabalho ainda a ser feito, mas a gente está focado para que essas evoluções continuem o mais rapidamente possível e sempre atingindo níveis melhores. Concluiu, vereador? Pode. Bom, obrigado, vereador Branco. Bom, gente, vamos voltar aqui. Primeiro que eu acho que é
tem uma parte importante que não é objeto do nosso diálogo, mas que é muito importante, que é o governo reconhecer, né, depois de 7 anos quase, a lentidão do sistema EMPRO e todo o prejuízo que ela acarreta ao município. Então, aqui eu até quero fazer uma referência saudável à humildade em reconhecer esse erro, que é o governo reconhecendo que era um sistema obsoleto que estava criando prejuízo ao município e agora toma a iniciativa de tentar recuperar um instrumento importante. O que houve, né, independente se o governo reconhece se foi falha ou não, né, a verdade é que essa demora, sei lá o que, acarretou prejuízo financeiro ao município. E aí, doutor André, eu quero fazer as seguintes perguntas. Qual o período em que houve falhas na transmissão ou transmissão de números inferiores aos serviços realizados? E qual o valor total que o município perdeu por conta desse erro de transmissão? Eu vou só colocar assim, ó, primeiramente, queria ressaltar que não houve prejuízo assistencial em nenhum momento. Primeira coisa. Não, eu estou falando de prejuízo financeiro. Quanto ao financeiro, até o mês de dezembro, os dados que a gente tinha que vinha sendo transferidos recursos sem perda financeira, apesar dos nossos indicadores terem realmente piorado nesse período. E a partir de janeiro é que a gente começa a ter o diagnóstico de que vem ocorrendo um corte do governo. Então, a partir do mês de janeiro de 2023. Eu queria que a Paula é a nossa responsável, Paula de microfone para ela. Queria que ela falasse, porque ela que organiza toda a atenção básica e o processo de financiamento. Vai pegar uma pode falar. Não, vai ficar desconfortável, não tem mais nem cadeira. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Não, fico em pé, pode. Não, eu até prefiro porque eu olho para a carinha das minhas meninas aqui, porque elas sabem realmente a ponta, né? E aí vocês vão me ajudando aqui. Obrigada, Dornelas, vereador Rilo, Júlio, Branco, meu secretário, doutor Baitello. Eu quero agradecer, primeiramente, aos gerentes, aos funcionários, enfermeiros, médicos que estão aqui, né? Realmente, assim, o Previne Brasil, vereador Rilo, ele veio desde 2017, né? Antes, a PENAB, a Política Nacional de Atenção Primária, ela vem mudando. Teve a de 2006, a de 2011, né? E a gente vai evoluindo. Teve o famoso PEMAC, né? Que nós corremos atrás aí do financiamento, que foram quase 400 indicadores, só para vocês terem uma ideia. E nesse de 400 indicadores, que foi em 2019, né, pessoal, que eles vieram 30 avaliadores, Rilo, olha que bacana, isso que o Dr. Baitello falou, 30 avaliadores do Ministério da Saúde, eles avaliavam, Rilo, desde o chão, piso, eu falo isso com muito orgulho, né, menina, só a gente sabe o que a gente passou. Eles abriam gaveta, eles olham se tem ar-condicionado, a escala médica, nossa nota foi maior que 9, né, então, assim, com muito orgulho. E depois, o que aconteceu? Né? Veio aí o Previne Brasil e veio o Covid. Do Covid, das 28 unidades, nós diminuímos para 10 unidades. Né? Isso para atender assistencialmente uma necessidade de uma pandemia. Né? Isso tudo para a gente entender a evolução dos indicadores. Entendeu? Né? Então, a nossa nota sempre foi 9. A qualidade da assistência de saúde de São José do Rio Preto é indiscutível. Né? A gente fala com muito orgulho, a gente bate no peito com muito orgulho, porque a saúde de Rio Preto é um exemplo. Né? Tanto que vem tanta gente de fora e a gente tem muito mais prontuários do que 469 mil habitantes. Nós temos aí quase 1 milhão de prontuários ativos. Né? Quando a gente fala ativo, viu, Rilo, Branco, quando a gente fala ativo, são prontuários que estão sendo utilizados e depois de 5 anos que eles não são utilizados, a gente arquiva. Então, a gente tem quase 1 milhão de prontuários ativos. Quer dizer, a gente atende Rio Preto e região. E a porta de entradas é esse pessoal que vocês estão vendo aqui. São essas 27 gerentes, tem enfermeiros, tem médicos, tem outros profissionais aqui. Então, assim, é pela qualidade da assistência de vocês. Então, esses indicadores que mostraram não é a nossa realidade. Então, assim, como disse o meu enfermeiro Rilo, estou muito feliz de você estar aqui, o Rildo, perdão. Quase teu xará, Rilo. Ele falou uma coisa ali no Diário da Região que me encheu de orgulho e colocou isso também no grupo de enfermeiros.
Não são esses indicadores que mostram a nossa qualidade, é a nossa assistência. Vai lá, eu chamo todos os vereadores, vai lá nas UBSs, vamos lá ver o atendimento desse pessoal que está lá. Eu falo de peito cheio, com muito orgulho. Eu falo, eles atendem melhor do que a maioria dos municípios que são da região toda. É o exemplo, né? Nós somos exemplos de sífilis, nós somos exemplos de esporotricose, nós somos exemplos de atenção primária, o Ministério da Saúde vem e elogia, né? Tanto que a nossa nota sempre foi muito boa. E o que aconteceu? Com a pandemia, realmente, nós ficamos de 28 unidades para 10 unidades para atender essas demandas, e os indicadores diminuíram muito, Rilo, diminuíram mesmo, mas isso do Brasil todo. Só que o bacana é que eles mantiveram o financiamento, eles congelaram, porque eles viram que a maioria dos municípios, realmente, eles se desestruturaram para atender essa demanda. E o que aconteceu? Em 2022, eles começaram a alertar os municípios. Pessoal, né, vamos nos reestruturar, porque nós vamos voltar novamente a avaliar os indicadores. Né? E São José do Rio Preto, em 2022, nós voltamos todas as nossas equipes. Todas. Né? E mais, nós aumentamos 9 a mais. Nós ficamos de 60 para 69 equipes. Estou certo, pessoal? Então, assim, nós deveríamos estar com mais de 9 no indicador. Tá? Mas o que aconteceu? Realmente houve uma morosidade do sistema que não foi escondido de forma alguma, né? Tanto que até os vereadores a gente pedia ajuda, né? Foram chamados várias vezes na Câmara, né, doutor Baitella? Nós viemos na Câmara, isso foi divulgado, saía realmente nos jornais, saía na televisão a morosidade, isso nunca foi escondido, né? Então, assim, a gente teve muita dificuldade. Eu quero parabenizar, principalmente, sabe quem? Rilo, os nossos gerentes, médicos, enfermeiros, que nunca deixaram a peteca cair independente de sistema. Vocês nunca deixaram de atender. Vocês nunca deixaram nenhum paciente voltar para trás. Mesmo assim, porque o que a gente tem que entender? Que a atenção primária, ela é eletiva, não é uma urgência e emergência. Paula, é um prazer mesmo a gente ouvir todo o seu relato em relação à saúde, mas eu gostaria que você pudesse responder a minha segunda pergunta em relação... Dos indicadores. Isso, mas só em relação aos valores perdidos pelo município. Eu vou explicar para vocês. Então, só para vocês entenderem que a gente nunca deixa de atender. E agora, com o Previne Brasil de 2023, no dia 4 de maio, que decretou o fim da pandemia, eles começaram a divulgar os indicadores. Foi aí que o pessoal falou, nossa, e os indicadores? Né? Mas não que a gente não esteja olhando os indicadores antes, né, doutor Baitella? A gente sempre olha, né, pessoal? Há quanto tempo que a gente olha esses indicadores? O Evandro está aqui, está todo mundo aqui. Então, assim, os indicadores, se a gente olhar o valor dos indicadores, dá em torno de 80 mil. Ele muda conforme o mês. Tá? Então, ele dá em torno de 80 mil, mais ou menos. Isso é muito pouco. Hoje, a atenção primária, só a atenção primária, custa 151 milhões ano. Nós recebemos do Ministério 2,5 milhões mês. Tá? Então, assim, esses indicadores, o indicador só do Previne Brasil, que são 4, né, 4 principais, a ponderada, né, e o ISF, que são aqueles 7 indicadores, corresponde mais ou menos a uma perda de 80 mil mês. Mas que nós já identificamos e o Júlio já correu atrás aí desses probleminhas de sistemas, né, junto com as gerentes e todo mundo. Bom, nós perdemos 80 mil mês. Então, conta janeiro, fevereiro... Aproximadamente. Março. Não, cada mês é um abril, valor, vereador. Vocês fizeram um requerimento, a gente vai fazer por escrito desde 2019 para cá. A gente vai levantar isso para vocês. A minha pergunta objetiva, então, é essa. É em torno de 80 mil por mês, contando 5 meses, 4 ou 5 meses, é isso? Eu tenho desse mês de junho, do mês de junho, 80 mil, o ISF, que é o Indicador de Saúde da Família. Então, nós recebemos 80 mil a menos do que deveria. Isso, vocês podem olhar até na... Tem um site do Ministério que vocês podem ver. Depois nós vamos fazer a soma isso, mas ela é referente... Meses. Então, porque ela é retroativa, ela é referente a abril. Tá? Então, mês de junho mesmo, a gente vai ver daqui 4 meses. Deixa eu entender uma coisa aqui, então. Esse problema dessa lentidão, dessa defasagem de envio de dados, ele não prejudicou de forma geral o repasse da saúde. Foi algo pontual e sistemático, desde janeiro, em valores aproximados, em média, algo em torno de 80 mil reais. Cada mês muda. Para quem está acompanhando a TV Câmara, não ficar com a impressão que o município de São José do Rio Preto teve um prejuízo avassalador por causa desse envio de dados. É um prejuízo, é um problema, está sendo já conduzido, mas, deixar bem claro, então, se me corrija se estiver errado, doutor Baitello,
não são esses números que refletem a realidade do volume de dinheiro que é repassado mensalmente para o Ministério. Isso é algo pontual, específico, e foi realmente ocorrido de janeiro para cá. É isso? É isso mesmo. Bom. Só para vocês terem uma ideia, vereadores, por mês nós custamos 12 milhões à atenção primária, 12 milhões. 2,5 milhões é o Ministério quem manda. O restante é tudo fonte 1, que é a Prefeitura que mantém. Então, assim, 80 mil foi um problema de envio de dados, mas a gente já está pedindo a solicitação de retroceder esses valores para a gente, visto que a produção está toda emitida. Tá? A gente está emitindo todas as produções. Tá bom, nós vamos depois precisar esses números. Aqui nós não estamos avaliando a qualidade do serviço. A gente fez várias audiências sobre isso. Tá? Nós estamos avaliando uma questão pontual. Então, o município deixou de passar a informação correta e perdeu recurso. Então, a gente sabe que agora, no mês de junho, que é referente a abril, são 80 mil reais. Então, a gente tem que somar depois. Nós queremos saber exatamente qual foi o bolo, quanto o município perdeu. Aí vem a minha próxima pergunta, secretário. A Secretaria de Saúde tinha ciência de que estava sendo transmitido números inferiores de produção do serviço dos serviços ao Ministério da Saúde? A gente tinha ciência de que existia problemas na EMPRO e que esse número não estava sendo adequadamente transferido para o ESUS, que é o site do Ministério que avalia os dados aí. Qual foi a providência tomada? Não, nós estamos fazendo reuniões com a EMPRO desde de há muito tempo, e tanto que teve essa audiência aqui. O Anderson se lembra, na época era o outro gestor da EMPRO, e a proposta foi que em 90 dias os dados seriam corrigidos, né? Já entraria numa forma de uma correção. E aí, antes disso, completar esses 90 dias, o Júlio assumiu e tá melhorando, e tanto que a gente já conseguiu mudar. Vocês deram, assim, teve, além da tratativa administrativa... Teve oficialização. Teve oficialização. Tá bom. E as providências foram essas. Só o diálogo com a EMPRO. A minha pergunta é o seguinte... Diálogo e comunicação, oficializando que a gente estava tendo esse problema, né? Quem que... O maior problema, viu, Rilo, era a lentidão. Porque o maior problema é a lentidão do sistema. O paciente chega lá, o sistema fica rodando, e a gente não conseguia atender. Então, é lógico que o prejuízo financeiro importa, né? Porque a gente teve um prejuízo, a gente vai tentar recuperar, solicitando ao Ministério. Nós já estamos se propondo aí em Brasília fazer essa solicitação oficial, né? Até a gente precisa de apoios aí para a gente conseguir ver se a gente... Muitas vezes o Ministério entende que houve problema dos dados, porque agora ele vai ver, por exemplo, a gente tinha lá no nosso banco de dados 40 gestantes. Hoje a gente tem 1.200, quer dizer, como é que 1.200 pessoas ficaram gestando em um mês? Não, quer dizer, o dado estava errado, né? Então, a gente vai solicitar essa revisão junto ao Ministério. André, eu acho que é correto, né? Uma das perguntas era essa, como que o município pretende... Recuperar. Vocês tomaram essa iniciativa de maneira oficial já em relação ao Ministério da Saúde? Isso foi antes ou depois da matéria do Diário da Região? Antes. Vocês já haviam feito esse pedido. Quem são os responsáveis na Secretaria de Saúde pela área de atenção básica e teve acesso a essa informação de que a gente estava passando números inferiores ao Ministério? Todo mundo. Não, quem que é responsável pela, assim, quem que acompanha e emite essa informação para passar para o Ministério? Que é o microfone. Pode ficar sentado. Ô, Rilo, é porque assim, existe uma equipe, né? Uma cadeira. Tudo bom? Não, eu volto lá. É que existe uma equipe. Então, existe o Rodrigo do ESUS, ele está até em reunião agora com o André da EMPRO, ele não pôde estar aqui, mas existe um gerente do ESUS, né, que consolida essas informações e emite essas informações para o Ministério da Saúde. Ele fica na DERAC, que é um departamento, né, de regulação, mas nós temos os coordenadores da atenção primária, mas todos os gerentes que estão aqui, eles também têm acesso a essas informações. Então, é uma cadeia, Rilo.
Então, por exemplo, o funcionário ele faz o atendimento, aí ele tem a produção dele. O gerente ele monitoriza todos esses dados, manda para o departamento que o Evandro está aqui, a Alessandra representando. Né? Eu sou assessora da atenção primária no gabinete, mas essas informações são todas sistemáticas e vão para o gerente do ESUS, que é o Rodrigo. E ele emite essas informações que fica dentro de um outro departamento da DERAC. É que ele não está aqui hoje porque ele está justamente em reunião com a EMPRO. Mas é um setor da DERAC que emite essas informações. Secretário, havia a possibilidade de inserir essas informações de forma manual no sistema do Ministério da Saúde, até que corrigisse a falha no sistema, essa lentidão no sistema? Tinha essa possibilidade? Olha, uma vez que vocês detectaram o problema, né, tinha essa possibilidade? Sim, porque não existe a gente fazer manual. Tudo que a gente faz é sistemático. O ESUS, ele é online. Quando eu digo manual... Uma outra via. Né, uma outra via. Então, mas qual que é o problema? A gente perde toda a comunicação. Por exemplo, vereador, se a gente colocasse tudo pelo ESUS, os nossos atendimentos, a gente perde exames, a gente perde consultas. Eu não sei o que o cardiologista fez. Então, assim, se a gente colocar pelo ESUS... Mas por que? Eu não entendi por que perderia. Porque a gente não tem acesso. Por exemplo, existe um prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Tá? Esse prontuário é só da atenção primária. Eu não sei o que o cardiologista escreveu, o que o endócrino escreveu, os exames que ele fez, tomo, ressonância. Eu não consigo ver nada. Então, assim, ele é muito limitado. O prontuário eletrônico é municipal. Entendeu? Se a gente passa só para o prontuário do Ministério, o ESUS, né, que é o banco de dados do Ministério, a gente perde informações de internação, de exames realizados que não são na atenção primária. Nós temos um sistema próprio. Temos um sistema próprio. E esse sistema que não interliga... Não, ele tem que transmitir os dados para o ESUS, para aquilo que o Ministério pede no ESUS. Então, a gente teria perda de informações. Por isso que os grandes municípios todos têm prontuário eletrônico próprio. Entendeu? Os pequenos municípios poderiam fazer como você está sugerindo. Mas os grandes municípios normalmente têm o seu prontuário próprio, que é o nosso caso, né? Rila, excelente pergunta isso, é o que o Dr. Baitelo falou. Nós chegamos a essa proposta. Vamos fazer todo mundo direto no ESUS? Só que município pequenininho tira a nota 10, por exemplo. Por quê, vereador? Porque ele põe direto no ESUS. Só que ele não tem especialidade, ele não tem hospital, ele não tem urgência e emergência. Então, ele não se comunica com outros serviços, outros níveis de serviço. Rio Preto se comunica. Vamos tentar, assim, para tentar criar um entendimento mais fácil. As informações elas foram passadas, mas elas foram passadas assim com números inferiores. Onde estão esses números reais? Assim, onde estão? Isso é muito sério. Eles estão na EMPRO. Hoje eles você estão pode... na EMPRO. Estão. A EMPRO passava que informação, então? Porque a informação chegou, não foi? O problema não foi ausência de informação. Não. Ela chegou com números inferiores. O município fala, não, o nosso atendimento é maior, os números são outros. Por que chegou esses números? Eu vou dar um exemplo prático, né, que foi o primeiro indicador que a gente identificou, meio que na unha, viu, para tentar entender. Por exemplo, gestantes, como o Dr. Baitelo falou, foi o primeiro que a gente viu. Nós temos mais ou menos 1.200 gestantes no município. Aí nós olhamos os números, ele estava 18. Eu falei, meu Deus, né? A gente falou, como? Por que só isso? A DUM, data da última menstruação, ela não subia. Não é uma informação que é obrigatória subir. O nosso EMP tem muito mais informações, não é uma informação obrigatória. E a gente não flegou para ser como obrigatória. O que aconteceu? Apareceu 18 gestantes. A gente falou, mas como que não? E a gente olhava tudo. Olhava data de nascimento, CPF, cadastro. Falava, gente, por que essa informação não está subindo? Aí eu quero agradecer o pessoal da atenção primária, né, que foi lá e viu. E a gente ficava testando para ver qual era o problema, junto com o pessoal da EMPRO, nem tanto assim, mas... a gente viu a data da última menstruação, era um indicador que não subia. Ele não aparecia para a gente. Aí a gente viu que é obrigatório. Agora é obrigatório, então, assim, toda vez tem que subir essa informação. Agora a gente está quase próximo ao número do ideal, porque essas informações estão subindo. Então, tem coisinhas dentro do prontuário que não subiam essas informações. Por exemplo, data da última menstruação. Então, assim, por isso que a gente precisa do apoio agora da EMPRO, porque eles estão muito com a gente, vendo quais são
esses problemas na Empro, lá, os sinaizinhos, esses flags, que não é da minha área, não é da minha... Acho que o Júlio pode até explicar melhor, que estão começando a subir essas informações. E a gente tem meta, né, doutor Baitello? A meta é voltar para os 9 que nós éramos. A meta é essa. Obrigado, vereador Branco, que é uma observação. Secretário, o senhor sabe das minhas lutas pela questão da correção inflacionária dos médicos. Estamos fazendo essa luta juntamente com a comissão, pedindo para que sejam valorizados os médicos das UPAs, principalmente UPAs, UBS, mas em especial as UPAs. Questão dos pediatras, da presença de pediatras e qualidade, que foi nos informado essa questão aí, que estamos aguardando essa resposta desse requerimento, juntamente à FUNFARM. Tudo para melhorar a saúde. A minha pergunta é o seguinte, quando o cidadão entra lá na UPA, por exemplo, na UBS Jaguaré, ele faz seus exames, tem um prontuário ali, tudo, aí ele vai lá para a UBS lá do SECAP, lá na região do Dornella. Aí o prontuário dele fica no sistema. Então, qualquer momento que ele chega lá, tanto no OBS como na outra, ou na UPA como na outra, tem a chapa do pulmão do cidadão, tem tudo organizado, né? Isso foi um grande avanço. Então, na realidade, o que a gente mais quer essa comissão é melhorar essa questão da saúde, a valorização dos médicos, dos enfermeiros também, da rede, porque sofreram muito na pandemia, precisam de ter valorização. Quando fala-se valorização, a gente fala em salário, dinheiro mesmo, ajuda, porque tem família, tem custos, né? As coisas estão muito caras. Então, eu continuo batendo nessa tecla também, quero aqui só lembrar que a nossa luta continua pelos médicos. Estou sendo cobrado diariamente, não posso falar nomes, porque eles ficam preocupados, receosos com alguma represária, mas a gente vai até o fim lutar para que melhore essa situação das UPAs, principalmente. É uma situação muito delicada e esse vereador que fez esse requerimento, que está aguardando resposta, que a comissão agora também entrou, os membros da comissão aqui de cidadania, para a gente lutar junto a essa realidade. E aqui eu quero também cobrar a Empro, né, sobre a resposta que ela me deu, que vai contratar uma empresa de consultoria. Eu havia cobrado o outro gestor que estava na Empro, contratar uma empresa para monitoramento, varredura de dados, para acompanhar todo o sistema de saúde e também educação. Eu sugiro, secretário, o senhor que é o gênio aí, que a gente já tem boas informações do senhor, criar um aplicativo, né, até mesmo para os pais acompanhar a questão de vaga. Eu não sei o que pode ser feito aí para melhorar mais a transparência na questão das vagas, porque o sistema tem hora que está online, tem hora que está offline, tem hora que e os pais precisam trabalhar, a mãe precisa da vaga da creche, da escolinha, para deixar o seu filho, porque não tem com quem deixar. Hoje todo mundo trabalha, a sogra trabalha, o sogro trabalha porque precisa de ter renda. Antigamente você deixava lá o filho na casa da mãe, do pai. Hoje já acabou isso, todo mundo está trabalhando, mesmo aposentado. Então, nós temos aqui, né, vários relatos tristes aí de pessoas perdendo emprego e sabemos que é necessário, urgentemente, essa equalização aí, juntamente com a saúde e a educação, com o sistema Empro, que é a informatização, né? Na época, não estava o secretário aqui na frente da Secretaria de Saúde, estava o Aldenis e estava outro gestor. Então, são dois novos gestores que eu tenho certeza que terão um grande desafio pela frente, da gente melhorar junto a saúde, juntamente com o Legislativo, a saúde da nossa cidade e a educação também. Muito obrigado. Fala, vereador Peixão, presidente da Comissão de Saúde. Bom dia. Eu ia falar e tocar nesse assunto, dizer para a Comissão de Cidadania que eu estou aqui novamente, né? Sempre tem essa falha de não anunciar eu. Eu sei. E eu estou sempre presente, né? E bom, não, mas o assessor estava aqui acompanhando, tenho certeza que... aliás, eu estava acompanhando também as obras que foi reiniciada lá na João Paris, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, que era para ser lá na Empro, né? Prazer em conhecê-lo. Prazer, já estamos sabendo da tua fama aí. Bom, o que eu tenho que dizer, depois eu vou levantar tudo que foi passado aqui no começo, que não cheguei a tempo, é que todas as vezes que esse secretário foi
convocado, convidado pela comissão em cima de outras situações de vereadores, ele compareceu. E eu já até te digo que já tem uma cadeirinha reservada para você aqui na Câmara. Aqui. Nós não podemos tirar o foco do assunto. Vereador Peixão. O foco do assunto seria que o João Paulo Rilo disse aí. Porém, a gente tem que levar em consideração 30, 40 dias, 50 dias. 60 dias. É muito pouco, né? É muito pouco. Júlio César? Júlio César. Imperador de Roma. Quem me dera. Então, mas muito pouco tempo, né, para se pôr uma casa em dia. Sim. E todos nós aqui, ninguém é leigo aqui, todo mundo vê a imprensa, a televisão, os vereadores, né, Odélio? Todo mundo vê a imprensa e sabe que já está tendo essa situação defasada sobre a outra gestão que estava na época. Várias vezes foi questionada, prontuário, várias reclamações. Eu falava com a Paulinha sempre que tinha uma reclamação. Mas, enfim, o que nós temos que levar em consideração que aqui também está 60 dias. Né? E o Aldenes, né, que não está mais na pasta, que também gentilmente todas as vezes nos atendeu e dava todas as explicações que era perguntada por ele. Então, gente, a gente tem que levar em consideração. Teve falha? Teve. Vamos corrigir. Corrigiu? Perguntei para o Baitelo aqui no ouvidinho dele. Corrigiu a falha que teve, essa situação. Porém, o João Paulo também não tira a razão dele, tem que saber quem, como, se poderia ter sido evitado. Isso é normal do vereador fiscalizar essa situação, ok? Então, a gente agradece novamente, você é a primeira vez, né? Exato. Espero que de muitas, mas para dar explicação convincente, e parabéns que está todo mundo falando que você é competente na pasta que você está, tá bom? Muito obrigado. João. Vamos lá, para encerrar... Agradecer aqui a presença do Júlio, do André, todos os servidores públicos que aqui estão, da Paula. Bom, o que ficou evidente, o governo pode, né, achar a expressão que lhe for conveniente, mas a verdade é que teve uma falha por parte do governo que acarretou prejuízo ao município. Em números atuais, né, 80 mil agora no mês de junho, referente a abril. Então, nós vamos fazer vários requerimentos de informação. Nós queremos ter a informação correta de qual foi o prejuízo para o município, qual a medida que o governo vai tomar para tentar recuperar, se isso é possível ou não. Isso não sendo possível, como é que funciona no sistema público? Quem é responsável por acarretar prejuízo ao município responde por isso. Então, obviamente, que o nosso próximo passo é saber da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, quem vai responder por esse prejuízo ao município. Porque aqui nós não estamos discutindo a qualidade do serviço, a continuidade do serviço. Estamos discutindo um ponto específico em relação a isso. E outra coisa que eu acho importante também é a primeira vez que alguém do governo reconhece algum erro, que era explícito. E é um governo que, se contar a continuidade dele, a reeleição, nós estamos no 7º ano do governo. E só agora tomaram uma medida em relação à EMPRO, que são sucessivas reclamações. À medida que você parte para a informatização do sistema, você tem que, obviamente, você não pode criar algo que vai te economizar, que vai gerar qualidade de serviço, e ser o contrário, isso gerar um prejuízo. Vou te dar um exemplo para encerrar, nem entrar, que não é a pauta. Nós estamos aqui, olha como é que é, Júlio. As pessoas hoje em Rio Preto, assim, as famílias especialmente, as mulheres especialmente, é um transtorno para ter vaga em creche. É um transtorno, assim, uma coisa medonha, horrorosa. Pelo menos antes você conseguia identificar o seu sofrimento. Você entrava no sistema, você via lá que o teu filho estava em 7º na lista de espera e você acompanhava. Olha o que aconteceu. Um servidor público que criou esse programa, ele saiu do serviço público, acho que não foi para a iniciativa privada, ou passou em outro concurso, e levou o programa com ele. Nós estamos há, sei lá, talvez 2 anos, em que as famílias não conseguem saber qual é a colocação do filho dela. Isso não é público. Isso é um absurdo, isso não é público. E pior, aí as pessoas chegam em você e falam assim, não, é que me falaram, se eu falar com o vereador, resolve. Fala, não, com esse vereador, você tem que procurar o vereador certo, então com esse aqui não resolve. Não vou pedir privilégio para o seu filho, eu vou acompanhar para a senhora não ser enganada, mas não tem mais que acompanhar. E a gente tem um monte de informação de que tem gente que consegue, que põe o filho na frente. Então, olha isso, uma cidade de 500 mil habitantes,
com um orçamento desse, uma das maiores rendas per capita, uma cidade com o maior índice de médico por habitante, um sistema de saúde invejável, e a gente sabe o sofrimento que estão as pessoas, que estão as famílias que não conseguem vaga em creche. Então, Júlio, quero desejar muita sorte para você, porque você, nesse caso, é meio, né, o teu serviço é meio, ele não tá na ponta, por isso que você foi convidado para prestar esclarecimento. Agradecer o doutor André e toda a sua equipe. Então, era isso. Ficou... Nessa primeira quadra, eu acho que foi importante, tem um reconhecimento do governo, né, de uma falha no sistema, essa é a verdade, que acarretou prejuízo. O município vai tentar recuperar esse dinheiro perdido, né, reconhece a falha, e a gente espera que não aconteça mais. E também, obviamente, vamos fazer depois uma bateria de requerimentos para compreender se não tivemos problema passado também por lentidão na transmissão. Então, agradeço a presença de todos. Está encerrada a nossa audiência. Posso fazer uma pergunta, se o senhor permite? Claro, claro. Pega aqui, pega aí. Bom dia a todos, bom dia à comissão, os presidentes, vereadores presentes, Jean Dornelas, Anderson Branco, vereador Rilo, Júlio, secretário. Ô, Júlio, nós tivemos uma reunião ano passado, quando eu era integrante da Comissão de Saúde, inclusive, o ex-gestor da pasta esteve aqui, pediu um prazo para nós, isso tudo já foi falado aqui. Esse prazo não foi cumprido, o prefeito mexeu na EMPRO, mas nós falamos muito aqui acerca de que o paciente está entubado, o paciente está lento, mas eu gostaria mesmo de compreender como que funciona esse sistema da EMPRO, tecnicamente mesmo. Você veio aqui, pouco falou, eu acho que falou mais a área da saúde, e eu gostaria mesmo de entender como funciona esse sistema, como esse sistema é disponibilizado para a saúde, aonde vocês encontraram essa falha, que até que eu me recorde, Paulo, se eu estiver errado, as UBS não tinham muito problemas em rodar, mas as UPAs rodavam manualmente, o que é um absurdo, porque é o sistema de urgência e emergência do município, né? Na verdade, eu sou fã da saúde porque eu acho que a saúde do município de São José do Rio Preto, ela não está interligada ao executivo, está interligada na ponta, que são as pessoas que trabalham e fazem o diferencial. Porque é humanamente impossível você fazer um atendimento de emergência e urgência manualmente. E eles conseguiam fazer tudo isso. Enfim, mas eu gostaria de ouvi-lo tecnicamente, porque tecnicamente eu não ouvi a sua fala. Perfeito. E você veio aqui para resolver o problema da EMPRO. Com esse compromisso, eu sei que o tempo é escasso, você está 60 dias. Né? Saúde e educação. Sim, não. A fala aqui do vereador... Mas o tema foi voltado, só para fazer um apêndice aí, foi voltado especialmente à questão dos índices. Sim. Né? Porque senão nós vamos ter que esticar. A EMPRO faz parte, ela é meio em quase tudo no município. Isso. Então, só Na deixar verdade, pontuado que o assunto hoje era os índices, isso já foi respondido. Né? Então, acho que só pontuar isso. Só, vereador, não tem objeção do Júlio responder, é que esta pergunta está diretamente ligada ao convite que o Júlio fez para que os vereadores vão até a EMPRO, para que ele possa mostrar o novo sistema. É por isso que a gente não abordou. Foi por isso. Explicar esse mas não detalhe. tem objeção dele responder a sua pergunta. Não, então me desculpa aí, mas é porque senão talvez a gente não tenha oportunidade de, como está sendo distribuído na TV Câmara, talvez alguns vereadores não tenham possibilidade de ir lá estar, né, por causa do horário. Mas, objetivamente, também tentarei estar lá e, se você desejar, pode responder lá também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu posso eu posso responder sim, e com o maior prazer. Quando eu comentei a questão do paciente entubado, é assim, vamos lá então, a questão técnica, tá? Esse sistema, primeiro não existe um novo sistema, é o mesmo sistema com evoluções tecnológicas e correções. Então, o que acontece com esse sistema é o seguinte, inicialmente foi identificado que existia uma grande massa de dados, em torno de 1 bilhão e 800 milhões de linhas no banco de dados. Isso, para um sistema transacional, ocasiona uma lentidão muito grande.
Por quê? Num ciclo de vida de um sistema transacional, apesar do ciclo de negócio exigir ou não mais tempo de armazenamento, não se armazena mais do que 1 ano a 2 anos de informações. Isso é um padrão universal em termos de best practice em arquitetura de sistemas. Então, o que acontece é o seguinte, o sistema da Empro da saúde, ele armazenava mais de 1 década de informações. Ele nunca teve um expurgo. Nunca ocorreu um tratamento de dados no sistema. Então, imagina que o sistema estava completamente sobrecarregado em termos de informações. Quando eu assumi e nós passamos a analisar com uma ação emergencial muito grande essa situação, logo de cara foi identificado que essa massa de dados era muito grande. Então, qual que é o primeiro passo quando existe uma sobrecarga de dados? Fazer um expurgo. Nós fizemos, então, um expurgo. Todos os caríssimos da saúde sabem que nós criamos, então, uma divisão de histórico e produção para que nós livrássemos essa carga do sistema. Imediatamente, após a separação desse 1 bilhão e 800 milhões de linhas para uma redução ali de aproximadamente 200 milhões, mais ou menos, de linha, no dia seguinte o sistema passou a se comportar com outra velocidade e todos podem confirmar. Então, de fato, a lentidão do sistema, ela não existe mais como era anteriormente. Existe ainda uma melhora contínua do sistema, e isso foi o primeiro passo. Então, quando eu digo entubar, foi justamente isso. Opa, identificamos que existe uma massa grande, vamos entubar e agora vamos tratar. Separamos, então, essa massa e, no momento que separamos, desentubamos. O paciente está desentubado agora, está caminhando já de uma maneira mais leve, ele consegue respirar. Isso, então, foi a primeira ação. A segunda ação, e ela já foi feita também, era em termos de gravação do prontuário. Tá? O prontuário ele armazenava grande parte de todos os processos em memória. Isso ocasionava também uma parte da lentidão. São várias variáveis que criam lentidão no sistema. O que nós fizemos? Nós implementamos uma tecnologia que chama REDS. Essa tecnologia ela tem por objetivo diminuir a carga de memória no servidor e fazer com que essa memória seja armazenada em cache. E isso faz com que o prontuário não consuma tanta memória do servidor também. Outra ação que vem sendo feita é a evolução em termos de sistema operacional, ou seja, versões de sistema operacional e banco de dados. Isso também vai ocasionar uma melhora mais significativa em breve. Existe também toda a parte de arquitetura. Ou seja, quando eu digo arquitetura, nós falamos de rede. Equipamentos que proviam sinais da nossa Infovias para algumas unidades foram trocados. Eram equipamentos que estavam um pouquinho obsoletos. Então, foi trocado 4 equipamentos na Infovia. A gente chama esses equipamentos de GPON. Né? Agora, eles estão numa última versão. São equipamentos que provêm todo o sinal. Toda a nossa equipe ela vem atuando agora de uma forma mais próxima da saúde. Não que não estivesse, tá? Sempre foi feito um trabalho, meu respeito total ao legado que foi deixado. Mas nesses 2 meses de gestão, nós conseguimos, em apenas 15 a 20 dias, fazer essa transição do sistema, o que de fato tirou essa carga e a lentidão acabou. E estamos continuando com toda a questão da evolução da arquitetura. Agora, o nosso objetivo é sempre muito próximo da saúde, que é extremamente parceira, e nós trabalhamos com muita união, porque é justamente essa união que faz com que as soluções se tornem efetivas e rápidas, né? Nós estamos atuando ponta a ponta. Então, nossa equipe técnica, quando existe alguma questão que ocorre numa unidade, seja lentidão ou qualquer intercorrência, nós imediatamente enviamos uma equipe para lá para que possa acompanhar no local. Existe um trabalho que nós vamos fazer agora de arquitetura e análise de arquitetura interna em todas as unidades. E o sistema, é muito importante dizer o seguinte, essa evolução que ele passa agora para a estabilização, ela vai ter lá na frente uma finalização. Essa finalização, assim que o sistema realmente tiver essa conclusão dessa primeira fase, nós iniciamos a fase 2. É importante também dizer que as UPAs já estão retornando. Então, o prontuário da UPA ainda precisa de uma aderência.
O que seria essa aderência? A parte de observação, ela ainda precisa ser implementada nesse prontuário, porque aí a gente fecha o ciclo de continuidade, né? Então, essa fase 2 vai prever toda essa evolução do prontuário das UPAs, assim como outras melhorias. O nosso objetivo é que a gente possa, como cerejinha do bolo, disponibilizar um aplicativo onde a população vai poder fazer o agendamento das consultas via aplicativo. Isso daí vai otimizar muito também a questão das pessoas que vão nas unidades simplesmente para agendar uma consulta. Então, é muito importante. Então, o grande objetivo é isso. A gente vai tirar a gente da fila, obviamente, comunicar isso da forma correta, para que as pessoas não precisem mais ir numa unidade fazer um agendamento. Então, assim, tudo isso ocorreu em 2 meses. De fato, é um tempo muito curto. Mas é muito interessante ressaltar essa questão, porque em 2 meses nós conseguimos, em algumas semanas, sanar a lentidão e o travamento. Obviamente, como o Dr. Baitello diz, todos os sistemas, eles sempre estão evoluindo. Os sistemas nunca são estáticos, eles são dinâmicos. Então, a evolução nunca vai parar. Mas o fato o cenário é outro. A lentidão foi resolvida. Os indicadores também é muito interessante ver essa evolução, por isso que a gente fica com muita tranquilidade nessa questão dos indicadores, porque num curto período de espaço, saiu de 2 para 5,06, ou seja, nós tivemos mais que o dobro de incremento no indicador num período de menos de 2 semanas. Então, realmente, isso tudo nos leva a crer que no próximo quadrimestre nós vamos voltar para o 9. Eu ainda brinquei, né, com o Dr. Baitello e com a Paula a última vez. Não, é o 9, nós vamos voltar para o 9. Né? Então, tem muito trabalho a ser feito, porque a tecnologia ela provê muita solução. Agora, o objetivo inicial, que era estabilizar o sistema, foi concluído. Agora, nós vamos continuar evoluindo. Esse é o objetivo. E também queria aproveitar e não deixar de dar o feedback aqui sobre a questão da saúde, da educação. Porque, de fato, existem vários pilares, né? Mas, quando nós assumimos, o primeiro pilar e a maior preocupação que foi transmitida, não só todo o respeito que o prefeito tem pela EMPRO e a preocupação que ele sempre demonstrou com toda aquela equipe que é muito capacitada, e eu tenho que aproveitar e realmente agradecer toda a equipe, porque, de fato, eles são maravilhosos, mas a preocupação inicial era a saúde, foco total na saúde, nós continuamos com esse foco e vamos continuar. Educação, essa é uma frase também muito falada dentro da EMPRO, e logo nós vamos ter uma surpresinha sobre a questão das vagas, tá? Isso daí eu vou... a questão das vagas, ela está em andamento, está em paralelo, e nós teremos... eu vou deixar essa cerejinha para logo aí para falar, mas assim, está em andamento. Tá? A questão das vagas não está parado, está em andamento. Isso, exato. E também toda essa metodologia e processos que a gente vem mudando. Presidente, seja, eu queria até, se me permitir, reiterar, a gente já combinar um dia, né, se possível semana que vem, para nós visitarmos a EMPRO. Será um prazer, porque por tem favor. muitas indagações aqui, né, em loco. Já que você fez o convite aquele dia, queria agradecer. Então, eu queria, da minha parte, finalizar a apresentação, agradecer a todos que estiveram presentes, agradecer aos servidores públicos que estão aqui também, obrigado, tá, por deixarem seu espaço lá e dar uma corridinha aqui. E, para mim, ficou muito claro, no meu modesto ponto de vista, 3 situações. Inicialmente, que não houve dolo de ninguém, né, a rigor da própria lei de improbidade, não tivemos dolo de ninguém. Segundo, os números que foram defeituosos, deficitários, não influenciaram de forma vultuosa, mas é um problema, é um dinheiro, sim, que tem que ser recuperado. E terceiro, mais importante, medidas já foram tomadas na recuperação desses valores. Perfeito. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, João Paulo. Tá legal. Bom, está encerrada a nossa audiência. Vamos lá. Obrigado, gente, pela participação.